Hello? Hey, it's Marty Mauser. I'm in the Royal Suite. I saw you in the lobby yesterday. Okay. Well, I never talked to an actual movie star. You know, I'm something of a performer, too. Are you? Yeah, you don't believe me? I... What? What? You got the Daily Mail in front of you? This is you? Yeah, the chosen one. It's a nice picture, right? Olá, Gustavo! Oi, Marina. Bem-vindos ao nosso podcast de cinema. Hoje com Marty Supreme, mais um filme que está indicado, que está muito bem colocado, na verdade, nessa temporada de Oscar, né? É um filme que está indicado em 9 categorias e, na verdade, ele está aí empatado com outros 2 filmes que estão também com 9 categorias. E só para a gente fazer um ranking, né, como é que tá essa corrida do Oscar? A gente tem o Pecadores, que está com 16 indicações. Depois a gente tem Uma Batalha Após a Outra, que está com 13 indicações. E aí, em terceiro lugar, está o Frankenstein, o Valor Sentimental e o Marty Supreme, todos eles com 9 indicações cada. Bem, até aí tudo bem, porque afinal de contas estamos no Oscar, né? Mas este é um ano especial para o Brasil, porque o Brasil está indicado em 4 categorias. Na verdade, se a gente considerar o Adolfo Veloso, 5, né? Porque temos aí mais uma chance do Brasil ter um Oscar para chamar de seu, com a fotografia do Sonhos de Trem. Mas o Agente Secreto está indicado em 4 categorias e 2 delas a gente está concorrendo com o Marty Supreme. Melhor filme e melhor ator para Wagner Moura. Já falaremos mais desses detalhes. Mas vamos lá, Gustavo. Este é um filme que é uma produção da A24, essa produtora / distribuidora muito queridinha entre os cinéfilos, porque eles fazem filmes espertinhos, fazem filmes inteligentes, fazem filmes, enfim, diferentes, né, diferentões. E o Marty Supreme é a produção mais cara da história da A24 ou da A24. Custou 70 milhões de dólares. Muito dinheiro. Né? E aí é isso. A gente tem... Quer dar a sinopse do filme? Vamos fazer a ficha técnica antes de dar a sinopse? Ficha técnica. Marty Supreme é um filme dirigido pelo Josh Safdie, que é o primeiro filme solo dele. Depois de muito tempo, ele costumava dirigir os filmes com o irmão dele, Benny Safdie, conhecido como, né, irmão Safdie, os irmãos judeus nova-iorquinos, que fizeram Uncut Gems, né, como chama? Joias Brutas. Joias Brutas. E também um filme chamado Good Time, que é o Bom Comportamento, 2017, um filme com o Robert Pattinson, em que o Benny Safdie também é ator. Enfim, nesse filme o Josh Safdie também assina o roteiro, junto com o Ronald Brownstein. Uma curiosidade é que essa mesma dupla, o Josh Safdie, que é o diretor, e esse Ronald Brownstein, também assinam a montagem. Uma coisa curiosa de ter as mesmas pessoas assinando o roteiro e montagem. É um filme que tem um elencaço, que está indicado, inclusive, para essa nova categoria do Oscar de melhor elenco, que o principal estrela do filme é o Timothée Chalamet, como se sabe, como se viu, se alguém viu alguma propaganda de Marty Supreme, a gente sabe disso. Mas tem também a Gwyneth Paltrow fazendo um papel interessante depois de um tempo, a gente vai comentar sobre isso, depois de um tempo um pouco afastada do cinema. Tem essa atriz jovem chamada Odessa A'zion. É assim que fala A'zion. A'zion. Odessa A'zion. É uma atriz jovem interessante que, né, anda fazendo coisas legais, vamos falar um pouquinho sobre ela também. Entre outros, várias pessoas que a gente poderia falar aqui. É um filme fotografado também por um fotógrafo chique, vamos dizer assim, que é o Darius Conde, que é um... Iraniano / francês. Um fotógrafo que fez Seven, que fez Okja, e que fotografou esse filme em 35mm. É mais um filme aí, né, a gente já comentou aqui que Uma Batalha Após a Outra foi um filme filmado em VistaVision 35mm, né, película VistaVision. Esse é um outro filme em película. E por aí vai. Enfim, como você falou, né, um filme de um orçamento razoável. É um filme de época que se passa em 1952 em Nova York, majoritariamente. Ele tem outras cenas também em Londres, tem cena no Japão e tal, mas enfim, se passa prioritariamente em Nova York e conta a história do Marty Mauser, que é um personagem
levemente, vagamente inspirado num jogador de tênis de mesa real, que é um lendário jogador de ping-pong americano chamado Marty Reisman. Eles aproveitaram o primeiro nome, mudaram o segundo, fizeram soar parecido, Mauser Reisman. Mas enfim, ele conta a história desse jovem jogador de tênis de mesa, numa época em que esse esporte ninguém, enfim, era um esporte quase que amador ali. E ele, na verdade, ganha a vida. A gente vê logo no começo do filme que ele ganha a vida como um vendedor de sapato. Ele tá ali, é um bom vendedor de sapato, inclusive, mas é um vendedor de sapato que trabalha ali na fábrica de sapato do padrasto. Ou do tio, né? Não me lembro bem. Do padrasto. É que a padrasto que também é tio, tem isso, né? Que é uma coisa meio parente. Meio confuso ali, É. Enfim. E ele tem esse sonho de provar que ele, de fato, pode vencer o campeão mundial e tal, blá, 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 blá. E aí ele resolve abandonar essa vida que ele tem ali, que ele considera uma vida medíocre, para ir atrás do sonho dele. E aí, a partir do momento que ele decide, que ele impõe isso na cabeça, o filme começa, né, a dar suas milhares de cambalhotas. Nem vale a pena contar a sinopse toda aqui, porque o filme é um filme de 2h30 que vai dando voltas e voltas e voltas e voltas, enquanto ele está perseguindo o reconhecimento enquanto jogador de tênis de mesa. O sonho dele é ser visto como o grande campeão, é o sonho do esportista de elite que quer provar que quer ser o primeiro do mundo e tal. Ele é extremamente autoconfiante. What do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work That out? doesn't even enter my consciousness. Muito arrogante, inclusive, até meio uma caricatura sobretudo no começo do filme, ele é a caricatura ali da presunção, né, da arrogância, e ele é o cara que não vai medir esforços. Basicamente a história dele é o cara que vai fazer tudo que ele tiver que fazer para atingir esse sonho, não importa por quem, em cima de quem ele vai ter que passar, não importa quantas mentiras ele vai ter que contar, quantas pessoas ele vai ter que trair, ele vai fazer de um tudo, vai roubar, enfim, vai fazer de um tudo ali para conseguir esse objetivo. Eu queria falar só um pouquinho do Marty Reisman, né, que é essa lenda do tênis de mesa americano. Ele tem um marco, ele é uma lenda, por quê? Porque ele tem uma coisa que marca a vida dele, que é o fato dele ter sido o campeão de esportes com raquete mais velho da história, porque ele ganhou um campeonato americano lá quando ele tinha 67 anos. Ele já faleceu, ele faleceu em 2012, mas ele tem isso aí para botar no currículo. Mas só deixando claro, o filme se passa em 52, não mostra ele nessa fase, não. Mostra ele jovenzinho ali, e parece que a família dele ficou meio brava, porque Não gostaram. No fundo é muito diferente dele, mas ele era magro, assim, o apelido dele era The Needle, a agulha, né? Ele era bem magrinho, assim. Ele foi campeão de tênis de mesa em 58, 60. Ele venceu o tal do campeonato inglês em 49. Enfim, ele era um cara com vários títulos, com várias coisas. Tinha uma coisa de ser apostador, né? Eu vi também, depois pesquisando sobre ele era um cara que tinha essa coisa que apostava, que gostava. No filme aparece um pouco, né, eles apostando ali, jogando por dinheiro e tal. E o próprio Safdie no Uncut Gems também filmou, né, o personagem é um apostador compulsivo. Enfim. E aí, eu acho que tinha alguma coisa de personalidade que ele pegou e tal, né? Enfim, então ele misturou um monte de coisa. A história do jogador japonês que joga contra ele, também eu fui pesquisar porque eu fiquei, será que teve esse jogo? E não é bem assim, porque em 1952 esse jogador japonês botou, mas de fato foi o primeiro a jogar com uma raquete que tinha uma borracha que amortecia a bola, porque antigamente tinha só uma borrachinha colada na madeira para dar atrito, mas que não amortecia e fazia barulho, aquela raquetinha de madeira de ping-pong mais clássica, só com uma borrachinha fininha. Esse japonês em 52, chamado Hiroshi Sato, sei lá, foi o primeiro a trazer uma raquete que, como a gente vê hoje, que amortecia a bola. Qual que se usa mais hoje? Hã? Qual que se usa mais? A mais durinha ou a mais fofinha? Não, a mais fofinha. Não sabia. Tem muita raquete que tem dois lados, assim, tem um lado que é um pouquinho mais duro, outro lado que é um pouco mais macio, mas basicamente sempre tem algum nível de amortecimento. Só que quando isso surgiu,
foi revolucionário? A gente nem sabe essa É, história. e o próprio Reisman ficou revoltado, passou a vida inteira falando mal disso, falando que isso destruiu o esporte, papapá. Isso não é tão tematizado, mas aparece. Faltou você falar uma coisa importante sobre o Marty Mauser, que ele tem um talento absurdo pro ping-pong. Sim, ele joga bem. Não, joga bem pra caramba. Sim, assim como o Reisman. Sim, mas e é isso, ele tem um talento absurdo tanto pro ping-pong quanto pra malandragem, porque é malandro, safado, pilantra. Passa a perna nos Sim. outros sem dó, né? O filme inteiro ele tá enganando, engabelando, mentindo, roubando, trapaceando, então é um pouco... isso é uma característica muito, além de arrogante, né? É a característica bem marcante do nosso personagem, Marty Mauser. Talvez a família do Reisman tenha ficado chateada porque vai todo mundo achar Um que pouco o over, Reisman era dessa forma. A gente, enfim, eu não sei, eu não pesquisei Mas qual era a personalidade real do Marty Reisman, mas o que importa é que estamos aqui na o que ficção. importa é o filme, né? Vamos falar do filme, não da vida real. Estamos aqui na ficção e a gente tem o Timothée Chalamet entregando uma performance, eu considero, muito boa. E a gente sabe que ele se empenhou muito para fazer esse papel. Na verdade, o Timothée Chalamet é um obcecado. Acho que esse traço ele tem em comum com o personagem Marty Mauser, né? O Timothée Chalamet, vamos falar, ele tem 29 anos e essa já é a terceira indicação dele ao Oscar de melhor ator. Ele já foi direto para melhor ator, ele nunca foi indicado ator coadjuvante. Ele foi indicado para melhor ator desde o Me Chame Pelo Seu Nome, filme lá de 2019. E aí, no ano passado, ele também foi indicado pelo Completo Desconhecido, que é a cinebiografia do Bob Dylan. Né? A cinebiografia do Bob Dylan foi um filme que era para ter sido feito na pandemia. E, nesse período em que nada se filmou, ele aproveitou para aprender, porque ele não conhecia o Bob Dylan, sabia quem era, claro, mas não conhecia as músicas, não sabia tocar violão, não sabia tocar gaita. E ele aproveitou esse tempo, esse período que estava todo mundo em casa, Timothée Chalamet estava o quê? Cavando lá uma indicação ao Oscar, aprendendo a tocar e a cantar, tocar gaita, tocar violão e cantar como o Bob Dylan. Tanto que, no filme Completo Desconhecido, ele gravou, claro, as canções que ele ia ter que fazer a performance, né, em cena, né, em estúdio e tal, porque não sei se todo mundo sabe como é que funciona. Se um ator vai cantar e tocar em cena, isso é pré-gravado em estúdio antes e aí no set, na hora de filmar, rodar as câmeras, é um playback e o ator vai lá e se dubla, né? O Timothée Chalamet gravou tudo antes, mas na hora de filmar, ele pediu para o diretor para fazer ao vivo, em síncrono. E a maior parte das músicas do que estão no filme Completo Desconhecido foram gravadas na hora, com o Timothée Chalamet fazendo a performance ao vivo, inclusive o que permitiu a ele fazer alguns improvisos bem diferentes da gravação em estúdio, como por exemplo na cena do hospital em que ele vai lá e toca pro Woody Guthrie, né? E falando agora, voltando a falar do Marty Supreme, foi um processo parecido, né, amor? Porque ele é um jogador de ping-pong e é um jogador de ping-pong muito bom. O que aconteceu aqui no caso do filme é que é um filme que demorou também para ser viabilizado. Né, parece que eles estão fazendo esse filme há 7 anos. Há 7 anos que ele foi chamado para fazer esse filme pelo Josh Safdie. Que ele era um jovem desconhecido. Praticamente. Desconhecido, não. Ele era um jovem, estava em outra fase. Mas, assim, em outra fase. Ele não tinha sido indicado ao Oscar, pelo seu nome. Mas, enfim, então ele está há 7 anos sabendo que ele vai fazer um jogador de ping-pong e ele aproveitou todas as horas, segundo eu já vi ele falando em entrevista, todas as horas vagas que ele tinha, ele ficava jogando ping-pong, treinando lá no intervalo do Duna. Ele ficava jogando ping-pong. Já tem muita espera o Duna. Ele ficava jogando ping-pong e tal, e de fato, as cenas dele jogando são muito impressionantes. Deve ter efeito especial, né? Você falou que a bolinha foi aplicada depois em algumas cenas e tal. Acho, em algumas cenas, eu acho que eu li que eles fizeram isso. Jogava no ar, assim. Que ele aprendeu a jogar, ele jogou muito bem, mas tinha hora que você tinha que ter uma exatidão ali, quem é que ganhava aquele set, e sem ter que ficar esperando, né? Então, que ele jogava como se
fazia performance do corpo, lá eles jogavam, acho que uma mímica, né, uma bolinha imaginária, e aquilo foi aplicado depois em pós-produção, né? Mas é super bem feito. Essa parte do filme é super bem feita. Eu acho que ele tá realmente super bem. A gente esqueceu de mencionar aqui uma coisa super importante. É a primeira vez que o Timothée Chalamet assina também a produção do filme. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele é dono do filme também. Quer dizer que ele investiu no filme, que ele ajudou a viabilizar o filme. A gente não sabe exatamente como, se ele negociou uma parte do cachê dele, né? Ele ganhou menos para ser dono do filme também, ou se ele ajudou a trazer investidores. Mas o fato é que ele não só é ator do filme, como ele é um dos donos do filme. Isso significa que ele se empenhou demais para esse filme dar certo. Ele fez muita publicidade para esse filme, né? Ele divulgou o filme, a campanha de lançamento do filme, inclusive, foi um assunto nas redes. Teve até uma coisa, quem quiser ver aí, que viralizou, que era interessante, que eles vazaram de propósito uma reunião de Zoom que estaria sendo feita entre a A24, o Timothée Chalamet e a pessoal do marketing, e o Timothée Chalamet ficar dando um monte de ideia horrível pro lançamento, engraçada, não horrível, mas engraçada. Imagine Marty Mauser, swat! Cover of a Wheaties box. Fica todo mundo meio constrangido e tal, e isso deu uma viralizada. Eles lançaram umas roupas, umas jaquetas meio vintage, de Marty Supreme, que uma galera apareceu usando. Ele fez aquela cena numa bola de Las Vegas. Eu nunca fui pra Las Vegas, mas parece que tem uma bola gigantesca de LED lá. Ele foi a primeira pessoa a subir na bola, e aí fizeram um zoom out, e a bola fica laranja. E ele, enfim, várias ações de marketing não usuais. Ele, Timothée Chalamet, ele pessoalmente foi lá, subiu na bola ele foi a primeira pessoa a subir na bola. Então, ele ficou em cima dessa bola com meio amarrado ali para não cair, sei lá. E aí tem um drone que faz um zoom out que sai da cara dele. Bonita cena, não vi essa cena. Quando vê, ele fica pequenininho e aí fica numa bola laranja e tal. Ele teve várias ações. Ele foi numas premiações vestido inteiro de laranja. E vale dizer que eles vieram para o Brasil. Ele e o Josh Safdie vieram divulgar o filme no Brasil. Sim, vieram para a CCXP no ano passado. Maísa, né, fez Maísa uma entrevista com eles. Que apresentou esse painel. E claro que eu perguntei para a Maísa como é que tinha sido, porque eu sou muito fã do Timothée Chalamet. E ela falou que ele é muito legal, simpático e humilde, que é um valor que a gente aprecia muito nessas pessoas que são muito famosas, né? Pessoa que parece que é gente como a gente, que trata as pessoas, né, bem e que não vem com aquela panca, né, de sou muito fodão. Pois é, mas enfim, mas a gente vai falar um pouquinho do Timothée Chalamet, mas vamos fazer o seguinte, antes da gente falar do Timothée Chalamet e do fato dele estar ali diretamente concorrendo com o Wagner para ganhar o melhor ator no Oscar. Eu acho que esse é um assunto quente. Vamos falar um pouco mais do filme para os nossos ouvintes aqui, espectadores. Marina, o que você achou do filme em si? Eu gostei muito do filme, mas assim, o que eu penso? Que no final ele deu uma apelada. Eu acho que é pelo fato de que difícil você ter um personagem principal que é tão detestável quanto o Marty Mauser, porque é isso, ele é um safado, entendeu? Ele é muito pilantra, ele é muito arrogante. E ele passa a perna nas pessoas, ele trata mal a mulher que tá grávida do filho dele, sabe? Ele é um cara que, assim, detestável, né? Então, como é que você faz pra gente torcer por esse cara que é todo errado, né? Primeiro, você bota uma pessoa com um baita de um carisma, como o Timothée Chalamet, já ajuda bastante, mas ele faz um final redentor. Né, ele tem um final, agora spoilers, atenção, mas a última cena do filme é a redenção total dele, porque né, numa certa altura do filme ele larga aquela mulher grávida à própria sorte, grávida do filho dele, mas para no final ele voltar para quando ela dá à luz a criança, né? Mas você tem mais uma coisa, né, da redenção, mais uma visão sobre essa redenção. O que eu acho, assim, eu gostei do filme até um pedaço, assim, na verdade eu gosto desse diretor, gosto do filme dele anterior bastante, do Uncut Gems, é um filme que eu fiquei me surpreendeu positivamente, eu achei que eu não fosse gostar tanto quando eu vi, eu adorei, e apesar do ritmo, é um filme muito frenético, muito
aquela linguagem de muito corte, muita velocidade, falas muito rápidas, e uma coisa de muita gente falando alto, gritando, brigando, uma confusão, mas eu adorei, e esse filme começa assim também, ele tem esse mesmo ritmo, tudo muito, apesar de ser um filme super longo, de 2h30, ele é super acelerado e ele é uma comédia de erros, as coisas vão dando muito errado, é quase absurdo, né, também de novo, spoiler, cuidado gente, mas vou dar aqui. Tem hora, mais sabe, do que eu dei, se você já... banheira cai, o cara vai tomar banho, a banheira cai, não sei o que, aí pega o cachorro, e aí sai, aí tem hora que eles estão lá, a galera vai, metralha carro, pega fogo, sai, não sei o que, um monte de, enfim... Mas isso tem isso tem no Joias Brutas também, muito. O fato é que é exagerado. Muita ação. E muita ação. E muita virada. E ele adora fazer uma coisa que vai deixando o filme assim. O filme tá indo num caminho, só que ao invés de ir daqui pra lá, ele dá 1000 voltas e acontecem 1000 coisas. E tudo quando parece que vai dar certo, não dá mais. E parece que agora vai, não vai. Parece que vai ali, tem uma virada, tem várias mini viradas. E ele tá sempre puxando seu tapete no sentido de que você não espera. Ele tá sempre te dando pequenos desfechos que você não espera e o personagem vai se dando mal, se dando mal, se dando mal, se dando mal. Quanto mais ele tenta fazer o que ele precisa, mais ele vai se enrolando. Ele vai se enrolando assim, rocambole. Até aí legal, acho que é o jeito dos caras e tal. E eu até achava interessante um pouco também como uma crítica a esse americano obcecado por vencer, que acha que é o melhor do mundo, que não sei o quê. Tava gostando ali. Até o jogo final, que o filme é construído todo para chegar nesse jogo final, que o cara quer, porque quer a revanche contra o japonês lá, e você acha que ele vai fazer jus ao que ele veio construindo o tempo todo, que ele vai chegar lá e vai dar alguma cagada e o cara vai se enterrar mais ainda. Não, aí vem o final hollywoodiano mais bobo e previsível. Não é o final hollywoodiano mais bobo, porque ele, apesar de ganhar ou vencer o jogo... Ele não consegue ele não consegue cumprir o que ele queria, que era claro ir pro campeonato. Claro que consegue, porque o fundo do campeonato para ele não era o principal era a vingança. É uma coisa muito americana, de mostrar quem é que é o bom mesmo, quem que é o vencedor, que era ele que é melhor que o japonês. Porque, tanto é que a ordem é inversa. Primeiro falam para ele que ele não vai poder jogar. Aí ele, ofendido, fala, eu não vou poder jogar o campeonato, mas eu vou provar que eu sou o melhor e vou ganhar do campeão. Aí ele vai lá, desfaz o teatrinho, começa um jogo e aí faz a coisa americana mais previsível. O que é? Um jogo difícil, que parece que ele vai perder e que no final ele ganha de virada. Tudo bem, mas ele não, e ele faz duro. O ponto final numa grande cortada e tal, não sei o quê. Aí ele sai de lá enaltecido como, no fundo, o injustiçado, porque era o melhor, é o cara que ganha do campeão e que foi injustiçado por não poder jogar. Volta e ainda por cima paga de bom poço, que é o cara que se emociona quando vê o filho. Aí eu falei assim, bom, mudou de filme. Parece que eu tava vendo outro filme. Eu tava vendo um filme até aqui e depois o cara me entrega um final que faz parte de outra natureza. Ele parece mesmo, tem uma invertida de... Eu não sei, boa pergunta, aliás, para fazer pro Josh Safdie. Será que ele mudou o final por uma... Os investidores do filme exigiram? Assim, você vai dar esse final pro filme? Meu bem, ninguém vai querer ver. Porque esse filme triste com esse personagem que larga a mulher grávida e que não tá nem aí pro filho, né? Não é só larga a mulher grávida, talvez... ele tinha que se dar mal naquele jogo. Pensa assim, pensa você executivo, você fala, não, ele tem que ganhar o campeonato, ele tem que ir ganhar o campeonato e voltar rico. Esse que era o final dos produtores. Aí o Josh falou, não, calma. Vamos fazer um meio termo. Não acho. Eu acho que ele fez tudo que é assim, justo. Eu acho difícil ser pior do que é. Você acha? Mas e se ele ganhasse o campeonato, muito dinheiro e voltasse? Não, mas ele... tudo bem. Ele ainda por cima ganhar o campeonato não é tão americano. Porque, de novo, faz parte do final feliz americano o injustiçado dar a volta por cima. Ele tem que ser muito injustiçado. O executivo arrogante... que ele vai lá e esfrega na cara, porque o executivo arrogante está na plateia, vendo ele derrotado. Você acha que isso é mais importante do que dinheiro? Porque ele volta pobre. Claro, para a narrativa... gente, Marina, narrativa de Hollywood não é sobre ganhar dinheiro. É sobre ser herói. Às vezes é. Não, claro que não. Assim, sério, o final é muito decepcionante. Eu concordo com você nisso. O que eu estou dizendo é que eu acho que tem
Uncut Gems, que por exemplo. Ele poderia ser mais edificante do que ele é. Não, sempre pode piorar. Uma coisa ruim sempre pode piorar. Ah, tá, Eu então sei, tudo mas bem. a questão é que eu acho só que tem uma questão aí que a gente... Por exemplo, eu vou comparar com um filme anterior dele, com Adam Sandler. É um filme que vai passando a perna, tem essa mesma estrutura de confusão e tal, o cara vai se enrolando. No final, parece que vai dar alguma coisa certa finalmente e o final é uma passada de perna e é um final brutal, como você espera, como foi tudo construído ali para chegar naquele negócio, entendeu? Esse é constrói, e daí no final, não, pera, vamos aliviar a barra aqui, porque a gente precisa fazer bilheteria, porque a gente precisa a pessoa precisa sair com uma sensação edificante do cinema. Isso, vou fazer uma comparação, por exemplo, eu acho que isso é uma grande coisa mal compreendida do Agente Secreto. Não mal compreendida por todo mundo, porque no fundo o filme foi... Muita gente gosta, mas assim, por exemplo, você ouve por aí... Muita gente gosta, tá indo para quase 2 milhões de espectadores no Brasil. Eu sei, mas você já deve ter ouvido pessoas reclamando do final do Agente Secreto. Sim. Que o final é downer, que o final é estranho, que o final é... quando passa pro tempo xoxo, presente, fica estranho. que as atrizes, não sei o que, blá. Ok, todo mundo tem direito de ter sua opinião e tudo, mas eu acho que é muito importante para aquele filme que o final... Se ele construísse tudo aquilo e fizesse um final meio feliz, que dá tudo certo, que o Wagner simplesmente sai e leva o filho e tal, entendeu? O filme não tinha o peso que tem. Você sair do cinema quase que frustrado, sabe assim, com aquela coisa daquele apagamento, aquele esquecimento, aquele cinema que virou laboratório médico, né? Aquele cinema que você passou... Vem do centro do Recife, todo colorido, aquele mundo branco, aquele final que você parece você faz o final... Aquela luz fria. Final dentro de uma farmácia e tal. É corajoso fazer isso, porque não é o final que o espectador quer ver, é o final que a história pede. Sim. Eu acho que o Safdie acabou fazendo o final que o espectador quer ver, porque na construção hollywoodiana você pega o protagonista, bota ele sofrendo o filme inteiro, para no final ele ter a redenção dele, o momento em que ele fala... Então, você está falando de Safdie, mas sabe que são 2 irmãos e que hoje em dia, cada vez mais, cada um está indo para um lado, né? Climão entre os irmãos. Climão. Então, vou falar um pouquinho desses irmãos. Josh é o mais velho. Josh nasceu em 84 e é o diretor deste Marty Supreme. Benny é o que também é ator. Nasceu em 86, ou seja, vai fazer 40 anos. Aliás, está fazendo esse mês, 24 de fevereiro. Jovens, né? Jovem. E os 2 são de Nova York, né? Enfim, uma família judia de Nova York. E eles fazem filmes juntos, faziam, né? Porque agora, pelo jeito, não vão fazer mais. Desde a adolescência. Eles eram esses jovens talentosos que começaram fazendo uma propaganda para aquela marca que eu tenho até bolsas aqui, a Kate Spade. E essa propaganda virou um curta, e esse curta acabou virando um longa que passou... em Cannes. É um filme que foi parar, enfim, em alguma mostra de Cannes e tal, acho que foi na quinzena dos realizadores. Então, eles já foram bastante celebrados aí, né, como jovens talentos, fazendo filmes diferentes, digamos assim, autorais e tal. E aí, eles fizeram esse Good Time, em 2017, com o Robert Pattinson e o Ben Safdie como ator, que foi para Cannes também, e este filme é o filme que originou a polêmica que só veio à tona hoje em dia, já falo sobre ela. E tem gente achando estranho o fato de só vir agora depois da indicação, né? É estranho, mas eu vou dizer o que aconteceu. Claro. Depois disso, teve o Joias Brutas em 2019, enfim, que foi o filme que projetou eles 2 internacionalmente de uma forma mais sólida, né? Para mais gente, para além da bolha do circuito dos festivais de cinema de prestígio e tudo mais. Agora, o que aconteceu? Por que o Josh e o Benny não fazem mais filmes juntos? Dizem que foi por causa de o que veio à tona agora, né? É que eles tiveram um desentendimento por conta de um fato, de um acontecimento lá em 2017, durante a feitura do Bom Comportamento. Dizem que o que aconteceu foi o seguinte, chamaram uma menina de 17 anos de idade, ou seja, uma menor de idade, para fazer um papel de prostituta,
e que tinha cenas de sexo. E não avisaram ela, segundo as contas, não avisaram ela que tinha cena de nudez, né? E nem de sexo. Não avisaram ela sabia. que tinha cena de nudez, não somente isso, parece que ela sofreu um assédio do ator que estava contracenando com ela. E o cara, o Josh não cortou a câmera, né? Deixou rodar, ficou aquele... Não só não cortou a câmera, como não contou pro Benny o que tinha acontecido. Parece que o Benny Safdie só descobriu que essa menina era menor de idade agora sim, 2022, muito tempo depois. A partir daí ele parou de fazer filmes com o irmão. E pouco se fala do Coração de Lutador. Este filme de 2025 está indicado a um Oscar de maquiagem e cabelo, dirigido pelo Benny Safdie. Então, o que aconteceu? O Marty Supreme saiu lá na frente com 9 indicações, um filme todo com Timothée Chalamet, né? Filme bombado, badalado e tudo mais. E o Benny tá com esse filme pequenininho, com um elenco pobrinho, tadinhos, que ninguém sabe quem são, ninguém ou nem quer saber, nem sei. E que tá indicado só com um Oscar. Fiquei curioso, queria ver o filme. Tem onde ver esse Quer filme? que eu te fale mais sobre esse filme? Posso falar. Cara, é um filme com o Dwayne Johnson, com a Emily Blunt. Sabe quem é Emily Blunt? Sim, sim. E com o Ryan Bader, que eu não sei quem é. E, enfim, tá aí o filme. Como chama mesmo? Chama Coração de Lutador. Em inglês chama The Smashing Machine. O Dwayne Johnson sabe quem é, né? Aquele grandão. E é a história de um lutador dessas lutas que eu não sei o nome, que é UFC, artes marciais, essas coisas, enfim. Me interessei pouco pelo filme, confesso. Mas é isso. Então, Benny e Josh agora estão separados. Uma outra, falando de Josh e Benny, tem uma história, também uma curiosidade, que a razão pela qual o Josh quis fazer o Marty Supreme é porque ele tem uma conexão pessoal com o ping-pong. Pelo seguinte, parece que ele tem TDAH, Ele tem TDAH, foi diagnosticado com TDAH desde criança e ele jogava ping-pong como uma forma de terapia. Então, essa foi a faísca inicial para ele querer fazer o Marty Supreme. Agora vamos falar do que talvez os nossos espectadores mais estejam querendo que a gente fale, que é do Timothée Chalamet e de sua... Timothée Chalamet. Timothée, eu nem sei falar o nome dele direito. É Timothée? Cara, em francês é Timothée. É. E ele é franco-americano. Mas nos Estados Unidos virou Timothy e eu nunca vi ele corrigir ninguém. Então agora, eu falava Timothée Chalamet no começo. Agora eu falo Timothy porque é como todas as pessoas falam. Já falei, né, que ele é muito jovem, ele tem 29 anos. Essa é a terceira indicação ao Oscar dele e ele veio para ganhar. Ele está atrás desse Oscar já tem algumas temporadas. Ele está jogando pesado. E o que faz com que ele seja, de fato, o grande favorito aí na Bolsa das Apostas? Ele ganhou o Globo de Ouro, né, de melhor ator de comédia ou musical, enquanto que o Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro de melhor ator de drama. Eles são os maiores... assim, a disputa hoje... dia 2 de fevereiro, está entre esses dois, tá? Timothée tem uma vantagem, algumas. Uma delas é porque o fato de próprio ser americano, jamais conhecido do público, já é a terceira indicação dele, é um ator obcecado, etc, etc, aquilo que a gente já falou. Agora, Wagner Moura tem chance? Tem, claro. Por quê? Porque Wagner Moura tem um molho. Wagner Moura é o baiano que tem um molho. E pode botar a musiquinha. O baiano tem um molho. O baiano tem um molho. Falamos no episódio passado, muita coisa pode mudar durante esse período, já vimos acontecer grandes viradas e tal. Mas é isso também, né, gente? O Timothée Chalamet é americano, tem toda a indústria do lado dele, e a gente sabe que vai ser difícil, né? Eu acho que é um cara... Curiosamente também, Marina, eu não sei, eu acho que o que pode pegar o Timothée Chalamet negativamente é o fato dele estar meio isentão, sabia? Eu tô torcendo para isso. Que a real é que a gente está num momento político, né? Enquanto estamos aqui gravando, não param de acontecer eventos muito
tristes e complexos né, nos Estados Unidos, a gente viu, né, temos visto atrocidades cometidas lá pelo ICE, as coisas em Minnesota, assassinato de pessoas, né, a gente, enfim, enquanto a gente grava aqui no dia 2 de fevereiro, não param de acontecer, os Estados Unidos está praticamente virando uma ditadura nazista do Trump, e está muito difícil não se posicionar numa situação dessa, não é uma situação normal, é uma situação de emergência, né, e o que eu sinto é que nessas áreas da cultura, né, a gente acabou de ver ontem, acho que foram os Grammys de música. Então, no Grammy, sim, né? Os artistas se posicionando, sim, Bad Bunny se posicionando. Bad Bunny, Billie Eilish se posicionando. Billie Eilish mandou muito bem, né? Falou assim, não tem gente ilegal em terra roubada. Super. Muito boa essa fala. E vai com aquele brochinho Ice out. Fuck Ice, ela falou. Ice vai se fuder. Polícia de imigração americana vai se fuder. E por exemplo, o Bad Bunny ganhou. Eu adoro o disco do Bad Bunny, acho que ele é um artistaço merecido, tudo certo, mas também quanto não contou o fato dele ser porto-riquenho, quanto não contou o fato dele ser um imigrante, da importância de você premiar um imigrante nesse momento, né? Então eu torço para que também a Academia Americana, que sempre privilegiou os americanos, que sempre, vide, né, Fernanda Torres, que perdeu super injustamente, na nossa modesta opinião, mas eu torço para também a indústria valorizar, não só valorizar o trabalho do Wagner, mas também valorizar o fato do Wagner ser um ator brasileiro, o fato do Wagner ser um brasileiro morando nos Estados Unidos, e o fato do Wagner ser um cara que se posiciona. Ele se posiciona muito, O Wagner é um cara que se posiciona, e já se posicionou, e vem se posicionando nas entrevistas que a gente tá ouvindo do Wagner. O Wagner, ele se posiciona, sempre se posicionou no Brasil, sempre, né, nunca foi um cara isentão, todo mundo sabe disso aqui no Brasil, mas mesmo agora, sempre que perguntam para ele do que está acontecendo nos Estados Unidos, ele está sempre se posicionando. O Agente Secreto ajuda ele nesse sentido, porque é um filme que também se posiciona claramente, né, e é um filme que ele, toda vez que ele vai aceitar um discurso, essa questão da ditadura, da memória, vem à tona. Ao passo que o Timothée Chalamet, que já foi um cara, na minha opinião, muito mais interessante, aquela figura meio andrógena, que propunha ali uma masculinidade diferente e tal, tá um cara meio assim, do sistema, né? Um cara assim, meio um cara que tá ali promovendo o filme dele como se nada tivesse acontecendo, pelo menos eu não vi Timothée falar um ai de ICE, de Trump, de nada, tá lá não promovendo, mesmo. Mandando beijinho pra Kardashian dele ali da plateia, do Globo de Ouro, toda cheia de diamantes. A gente só ouve falar dele porque, desse caso separa aí com a Kylie Jenner e fica... E de fato ele ficou uma figura mesmo interessante, né? Eu gostava da época que ele usava aquelas frentes únicas, pra ir no Festival de Veneza, aquele tipo de... Essa vibe, assim, me interessa muito mais, né? Ele como esse ícone, fashion, meio andrógeno e tal, e agora virou uma coisa muito, muito padrãozão, né? Ele tá mais masculino, tá mais preocupado em ser o bofinho lá da Kylie Jenner, entendeu? Então, de fato, eu acho também que ficou menos interessante, e tudo bem, ele era jovem, as pessoas mudam, mas, de fato, essa gestão Kardashian, eu acho que torna ele... sei lá, mais normal, mais comum. Continuo achando ele bom ator, continuo achando que, assim, se ele ganhar o Oscar, vai ser ruim, porque Wagner Moura significa que o Wagner vai perder, mas eu admiro ele, o artista que ele é. Continuo achando tudo legal. Agora, o que é mais interessante? Uma pessoa que, também na vida pessoal, você admira? Marina, tendo a olhar com olhos, né, assim, bons olhos, essas pessoas se tornam mais interessantes para mim, né, fora só do que elas fazem, né, como os grandes artistas que são. Jane Fonda é outra, que está lá desde... nessas épocas, né? Desde os anos 60, gritando e falando. É uma atriz maravilhosa. E hoje, com 80 e tal, ela continua. Eu tenho a impressão que ele era mais vocal antes. Acho que na época do Black Lives Matter ele participou, me lembro vagamente, assim. Mas eu tô falando agora, sabe? Mas pode ser que ele esteja também se posicionando, né? Eu não quero fazer uma crítica também totalmente infundada aqui. Só me parece
que eu não tenho visto ele fazer muito posicionado. Pode ser que o Timothée surpreenda a gente aí nas próximas premiações, a gente não sabe. Mas uma coisa que pode ser interessante para o Wagner também é que nesse momento o fato dele ser um brasileiro talvez conte a favor dele no Oscar, né? Não, Tem um posicionamento o super Wagner claro. está arrasando nas entrevistas. Eu acho que o exemplo que a Fernanda Torres deu no ano passado de ir nos programas e falar coisas que são inteligentes e falar coisas, né, esse equilíbrio entre você falar coisas interessantes e ser engraçada, que ela é muito. Eu acho que esse é um bom caminho o Wagner que foi aberto. O Wagner também é divertido. O Wagner, né? ele não é. Eu acho que ele não é tão divertido quanto ela, mas eu acho que ele tem um carisma e acho que ele consegue. Ele não estava em Cannes para receber o prêmio, porque ele estava fazendo uma cena que ele tinha que colher o cocô do cachorro. Esse tipo de coisa ajuda, Sim, né? claro. Faz com que a pessoa seja querida, porque no fundo, a gente sabe que lá dos quase 11 mil votantes da academia, isso pesa, Sim. né? É algo que está além da performance, porque você vai lá, você vai ver cinco puta atores entregando interpretações que são ótimas. O que vai pesar no fundo? É a simpatia que você tem pela pessoa também. Entende? Não, a gente sabe que Oscar é muito sobre várias outras coisas para além da atuação, né? E o Wagner, como a gente sempre gosta de frisar, já ganhou. Só o fato dele ser indicado já é o primeiro ator brasileiro a ser indicado. Gente, na vida, zerou na o game história. total. Zerou o game, mas a Total. gente ainda tem chance dele virar essa tendência aqui com o Timothée por vários, de algum jeito, de vários jeitos, eu diria. Vamos trabalhar para isso, né, Marina? Agora, vamos aproveitar que a gente está falando de elenco e que esse filme também, uma das 9 categorias que ele foi indicado, foi para essa nova categoria que o Oscar criou agora, que é o casting, né? Que a gente não sabe se vai ser elenco, produção de elenco. Isso aí vai dar uma confusão, vou te falar, porque as pessoas não entendem o que é. Casting nos Estados Unidos aqui no Brasil, é produção de elenco. É a pessoa, né, que vai lá e ajuda. Não acho que vai dar confusão, não. Primeiro que ninguém sabe como é que vai ser traduzido. Tem uma grande confusão aí desses nomes do Oscar, né, dos títulos que eles dão para os prêmios e como chega aqui no Brasil. Por exemplo, Production Design é uma que dá uma confusão, porque ninguém sabe o que é desenho de produção. Aqui é direção de arte. Agora você vai em qualquer telejornal que vai falar lá vai traduzir o Production Design, eles falam desenho de produção. Então, gente, atenção, Production Design é direção de arte aqui no Brasil, tá? Casting, literalmente a tradução é produção de elenco. Só que tá todo mundo achando que é o quê? Para o conjunto do elenco. E não vai subir nenhuma pessoa do conjunto do elenco para receber. Também. Um pouco também. Mas assim, você acha que... Não, eu entendo o que você está falando. A Hermila Guedes, o Gabriel Leone, a Maria Fernanda Cândido... Não, isso é claro. Vão lá ganhar? Não vão. Não, isso é claro. Quem vai ganhar é o Gabriel Domingues. Isso não tem dúvida porque está escrito lá. Mas, obviamente, que ao premiar essa figura, você está premiando o elenco todo do filme. Eu só quero de maneira saber indireta. se eles vão ter um Oscar para botar em cima da lareira. Não vão, porque você não sabe onde termina o elenco. Mas a questão não é essa, vamos deixar essa discussão reservada. Eu queria puxar esse gancho só para a gente falar um pouco de outras atrizes que também fazem parte desse cast, que eu acho que merece a gente conversar sobre elas, especialmente a Gwyneth Paltrow e a Odessa Zion. Odessa Zion. Uma veterana, outra novinha, né, começando aí uma carreira de atriz. A Gwyneth Paltrow, que é uma bela atriz hoje em dia, a gente comentou ela aqui, ela foi a que tirou o prêmio da Fernandona, né? Da Fernanda Montenegro, lá atrás, em 99, Shakespeare Apaixonado, era uma loirinha ali, que a gente ficou com um ranço dela por causa disso, mas... Não, ela é boa atriz e ela tá muito bem no filme. Hoje ela tá super bem, né? A Gwyneth Paltrow topou, assim, ela estava afastada das telas, já fazia 5 anos, ela tinha feito aquele Vingadores lá, Ultimato, e aí tava sossegada, meio aposentada em casa, fazendo lá os videozinhos dela. Goop. Ela tem o Goop, né, que é esse site, é uma empresa gigante hoje em dia, de bem-estar e tal.
e de receitas também, e ela ama ficar fazendo vídeo em casa de camisolinha e cozinhando pro namorado. De pijama, ela vai lá e faz um omelete, um ovinho com não sei o E quê. tudo comidinha saudável, são ótimas as comidas dela, acho que ela tem uma cozinha boa, ela tem panelas boas, já observei. E ela é divertida, eu acho ela divertida, acho ela legal. E ela tava lá sossegada, fazendo um videozinho pra internet, e aí alguém deve ter falado assim, oi, vem fazer um filme vem fazer cena de sexo com o Timothée Chalamet. Aí ela foi lá e falou, Tá bom, vou sair de casa pra porque as essa. pessoas não levam isso em consideração. Uma jornada de cinema, pô, é puxado. Esses atores ganham $1 milhão, tudo bem, mas assim, eles acordam 4h30 da manhã, trabalham 12 horas direto, e aí ficam semanas e semanas, às vezes meses, sem, entendeu, poder fazer nada mais, porque Mas não só isso, é qualquer exaustivo. Qualquer ator, Qualquer mesmo quem ator. não ganha $1 milhões. Então eu entendo ela falar, não quero mais fazer filme, me deixa na minha casa fazendo vídeo com abacate e ovo, entendeu? Aí, veio essa oferta que ela não podia recusar. Mas ela tá bem, inclusive ela faz um papel, né, de uma ex-atriz também, uma atriz que já viveu o seu auge, que tá meio... Atriz de ostracista. cinema, né, do cinema, da Era de Cinema Ouro. mudo, porque o filme se passa em 52, então ela tá falando ali, uma daquelas atrizes que na virada do cinema mudo pro cinema falado ficou meio sem trabalho. Exatamente. E aí ela tá meio querendo resgatar ali a carreira com uma peça na Broadway e tal, então é interessante ter um pouco esse espelhamento, mas ela tá super bem. E ela ela faz o papel dessa atriz que casa com um homem muito rico e que é conquistada pelo Marty Pelo jovenzinho Mauser, arrogante. pelo jovem, que seduz ela na real, né? E é interessante o jeito, e ele é obcecado mesmo, vai lá e seduz a mulher, né? E a outra, então, é a Odessa Zion, que é uma atriz que fez, para mim, a série, acho que a que eu mais gostei do ano passado, que é o I Love L.A. É uma série que é criada, estrelada e alguns episódios também dirigida pela Rachel Sennett, que é a Shiva Baby. Ela foi conhecida por esse filme, Shiva Baby. Então, se vocês colocarem a carinha dela aí no Google, na imagem, vocês vão ver. E uma série ótima. Você não gostou tanto, né? Não tanto quanto você. Eu acabei vendo toda. Eu acho meio forçado umas coisas. Não gostei tanto. Achei meio uma Girls requentada, assim. Eu gostei bastante. Eu me diverti demais. Uma série da HBO. E ela é o segundo nome, porque a Rachel Sennett é a estrela principal. Mas eu gostei dela na série. Gostei dela. Ela é ótima. Ela é muito legal. Ela é uma atriz bonita, mas ao mesmo tempo meio esquisita. Palhaça, ela é engraçada e ela faz o papel de uma pessoa toda meio atrapalhada. Nesse filme também, eu gostei dela como atriz, achei a figura dela super forte, assim, carismática, e eu gostei também da curva dela no Marty Supreme, porque ela é uma personagem que começa se achando que ela é uma coisa e de repente ela vira. Ela começa ali meio como uma coitada, uma mulher que está sendo explorada ali pelos homens, né, que tá ali meio... E de repente você vai vendo que ela é muito mais malandra do que você imagina, e ela dá uma... É parceira de... E é uma parceira de maluquice lá dele, de golpe, vai dando umas viradas e vira uma coisa meio divertida. É uma personagem legal também, uma das coisas legais do filme. Então, outra coisa para falar do filme legal, trilha sonora. Trilha sonora. Que é o seguinte, ele tem muitos hits legais dos anos 80, né? Apesar de ser um filme dos anos 50, é isso, faz meio a Sofia Coppola, que bota músicas dos anos 80 em qualquer época. E os créditos de abertura já são maravilhosos, porque começa com o Forever Young, dessa banda da Alphaville, essa banda alemã, e as cenas são os espermatozoides tentando, numa corrida louca para ver quem é que chega primeiro no óvulo, fazendo assim, eu acho que uma alusão ao que é o próprio Marty Supreme, né, que é um baita de um competidor, só que aí quando, enfim, abre o filme você vê que não é ele, não é sobre ele, que na verdade é sobre o filho dele, né? E abre lindamente, então, o filme com a Forever Young, mas lá, enfim, lá no meio você tem New Order, com Bizarre Love Triangle, você tem Lou Reed, você tem, olha, um monte de música incrível, e aí termina com Tears for Fears, com Everybody Wants to Rule the World. Então, eu gosto muito de filmes que fazem bom uso da trilha sonora, sobretudo essa trilha sonora com canções, né? Clássicas. Trilha sonora com clássicos. Clássicos dos anos 80. Maravilhoso, entendeu?
Essa própria música aí, que eu falei, que é a Forever Young, é um hit de 84. Essa Pois é, banda... eu queria ter gostado, mas assim, o filme tem várias coisas legais, assim, pena que o final me deixou meio assim, fiquei com aquela sensação assim... Nem o entalada. Tears for Fears levantou sua moral. Não, porque daí no final acaba que não é isso, eu já falei aqui, né, eu acho que é um filme que se trai, é um filme que constrói toda uma preparação e te entrega, parece que você troca de filme no meio, mas também eu acho que no final a mensagem fica toda detonada, sabe? Eu ando meio implicando, assim, com filme americano recentemente, eu acho que talvez uma implicância com o país, Estados Unidos, né, que vai dando na gente, e aí quando o filme dá essa americanada, muito assim, dá uma sensação de que... Então, só para fechar, vamos passar pelos 9 indicações? Vamos. Eu acho que Oscar. tem chance de ganhar um total de nenhuma. Nossa, você está muito errado. Você acha que vai ganhar? Acho que vai. Eu acho que ele tá sempre assim... Não, eu acho que o Paul Thomas Anderson, sim, agora voltando a falar um pouco de Oscar. Acho que, infelizmente mesmo, eu acho que a maior chance dele é como ator. É o Timothée Chalamet. Porque assim, a gente sabe que esse escândalo aí, essa polêmica envolvendo o Josh Safdie, pode sim respingar, pode influenciar negativamente a votação, que começa só no dia 26 de fevereiro. Então, até o dia 26, entre o dia 26 e o dia 5 de março, a gente vai medindo essa temperatura. No ano passado, vamos só lembrar, a Emília Pérez era o grande... Era o filme que saiu com mais indicações, tinha saído com 13 indicações. E aí, com a Carla Sofia Gascon, né, aquela capivara que puxaram dela, enfim, tudo que veio depois disso. Não só dela, né? E ela se atropelando. Não só dela, porque teve o fato dos mexicanos terem odiado o filme, não terem exatamente. filmado no México. O filme foi assim, o desastre o diretor do francês desastre. que nem foi pro México ver. Nunca vi alguém sair vencedor e terminar. Tudo errado, né? Tudo errado. E o filme... Odeio Emília Pérez, o filme é ruim, enfim. Muito feliz dele ter se arruinado no final, porque é um filme que eu odeio. Nem estamos falando de se a gente Sim, gosta não vamos mudar de do assunto, que aconteceu. não vamos gastar tempo com esse filme horrível. Então, assim, já começou essa pequena controvérsia aí, estão puxando essas histórias lá de 2017, sei lá, enfim. Até agora tá meio tranquilo, até porque eu acho que os irmãos, eles não são tão famosos, não estão tão em evidência, sei lá. Eu sei que não é todo mundo fora do circuito de quem é interessado em cinema que está sabendo dessa história, então... Mas mesmo assim... Mas quem vota vai saber, mas né? Deixa eu falar uma coisa, eu acho que independentemente disso, ele teria que fazer uma virada para cima, porque ele não sai de cima e vai para baixo igual a Emília Pérez, ele sai de baixo. Porque... Não, ele sai do meio, ele tá com 9 indicações. Tudo bem, mas sai do meio, mas pensa individualmente. Por exemplo, melhor filme, ele tem que ganhar de uma batalha após a outra. Difícil. Ele tem que ganhar de Sinners, que a gente também não é lá tão fã, mas é um filme que acabou melhor. Tá lá. Ele tem que ganhar de Valor Sentimental, que é um azarão. Vamos lá, ó. Não vai ganhar melhor filme. Dificilmente. Elenco, acho que não vai ganhar. Hã? Melhor elenco. Também acho que não, pela mesma questão, porque eu acho que embora o elenco dele seja interessante, o elenco de Uma Batalha Após a Outra tem sido muito festejado, tem sido muito badalado. Leonardo DiCaprio, Benício Del Toro, aí tem o acontecimento que foi a Teyana Taylor, que todo mundo fica, né, falando que é incrível, o Sean Penn, que tá arrasando, que tá indicado também a coadjuvante, a Chase Infinity, que é uma estreante, que foi super falada, celebrada, então assim, difícil tirar esse prêmio de Uma Batalha Após a Outra. Que o nome vou falar o nome dela, da produtora de elenco, Cassandra Kulkundis. Fotografia, talvez, Darius Conde. Fotografia do Uma Batalha Após a Outra é o Michael Bauman e pelo Martin Supreme é o Darius Conde. Essa briga é boa. Mas aí, de novo, tem todo o tour de force do VistaVision lá, né? Mas é uma categoria que pode até ser que ele leve, porque a fotografia desse filme é muito boa mesmo e o Darius Conde é um grande fotógrafo e tal. Aí tem direção. Mas lembra que a gente quer que ganhe O quê?
Tem um competidor aí correndo por fora na direção de fotografia que tem Adolfo muita chance. Veloso. Adolfo Veloso. Claro que a gente falou o nome dele errado no podcast passado. Desculpa, Adolfo. Falamos Afonso. É porque tem o Afonso Gonçalves, outro brasileiro, que montou o Hamnet, que também a gente achou E que que montou poderia Ainda Estou ser Aqui. indicado. Montou Ainda Estou Aqui, mas nessa temporada ele poderia, sei lá, poderia ter sido indicado. Mas poxa Então a gente vida, misturou aí foi o mal aí, Adolfo, É, Adolfo Veloso, fotógrafo brasileiro, indicado pelo Sonhos de Trem. fez uma belíssima fotografia e que tá correndo aí, então... Estamos torcendo, Adolfo, estamos então, torcendo. Darius Conde, não vai ser você. Ator já falamos. Roteiro, o Josh Safdie e o Ronald Bronstein estão indicados. Tem uma chance aí, Roteiro né? original, uma batalha após a outra, tá roteiro adaptado. Né? O Paul Thomas Anderson adaptou o livro do Thomas Pynchon. Direção de arte, X. Não sabemos, pode ser, porque é filme de época, mas é isso. Aí, figurino e montagem também para o Josh Safdie, junto com o Ronald Bronstein. Isso é interessante, já comentamos aqui, mas é bem interessante o fato de você ter indicação para roteiro e montagem. Lembrando que o ano passado, São né, quem ganhou montagem foi o Sean Baker por Anora. O Anora arrastou um monte de prêmio, um pouco foi over, né, ano passado. O Anora, que era um filme que a gente gostava muito, com a super... ele ficou uma coisa naquela categoria filme superestimado. A gente não gosta de filme superestimado. A gente gosta do Azarão. Exageraram, A gente né? gosta deram do Underdog. Deram muito Oscar pra Entendeu? ele e ele piorou. Ele ganhou tanto Oscar que ele piorou. Piorou. E a coitada da... Alguém falou disso, Mike né? Madison. A Mike Madison, que, gente, talvez tenha sido a melhor e a pior coisa que aconteceu na vida dela, porque fica uma menina super nova, vai receber essa consagração, essa altura da vida, daqui pra onde ela vai, entendeu? Ninguém tava torcendo pra ela. Se tivesse dado pra Demi Moore... Só ela e a mãe dela estavam torcendo pra ela. E o Sean Baker. Acho que nem ela. Eu acho que você quer saber, acho que ela tava feliz da vida com a indicação. Falou, o que eu faço com essa porra agora? Pra onde eu vou? Tadinha. Ela não tem culpa Sendo de que ter se ganho. fosse a Fernanda Torres ou a Demi Moore, teria sido a consagração delas, entendeu? Aí você vê, né, o Sean Baker ganha montagem. De uma carreira longa, de uma vida inteira dedicada ao cinema. Nada. Vai ganhar a novinha. Enfim. Gente, é isso. A gente não saberemos, então... Mas só pra falar, assim, vai ser o grande independentemente perdedor. de ganhar ou não, porque também a gente erra tudo, né? Eu sou o que mais erro, eu não tenho nada de Oscar, então eu fico dando uma de sabichão, assim, dizendo que quem vai ganhar o quê, quando na verdade eu sou a pior pessoa pra fazer essa previsão. Não, eu também, mas tá cedo pra dizer. Mas eu queria destacar que eu acho que essa trinca aqui de figurino, direção de arte e fotografia, que os três estão indicados, mandaram muito bem no filme, de fato. O filme tem um clima de Nova York dos anos 50, muito legal, né? Daquela coisa, aquele mundo, uma Nova York meio detonada, assim. Ele mora naquele apartamento que não tem banheiro, né? Que aí aquelas escadas de incêndio, eles ficam andando pelas ruas. Enfim, o filme tem uma coisa meio claustrofóbica. Depois vai para o mundo dos ricos ali, da Gwyneth Paltrow. É um filme legal, assim, é bem bonito, assim, e a coisa da película é bonita. Eu vi no cinema, bom, a gente viu no cinema, né? Tem a textura do filme é bem bonita, assim, a luz do filme é legal e tal. Então, estão aí indicados merecidamente por esse trabalho. Sim. Só realmente roteiro que com aquele final eu acho que, para mim, não deveria estar indicado, mas o americano gosta, né? Bom, Gustavo, então acho que é isso, né? Sobre o Marty Supreme, algo que a gente não falou? Não, acho que falamos tudo, né, Marina? Estamos seguindo aqui correndo atrás dos filmes do Oscar, né? E aí vamos assistir, a gente tentou ver Hamnet esse final de semana e demos com a cara na porta, não comprei o ingresso antes. Demos não, você agora vou falar. Eu não comprei o ingresso com antecedência. Sábado noite. Não comprei o ingresso com antecedência. Perguntei, comprou o ingresso antes? Não precisa, responde o Gustavo. Eu falei, certeza que não. Sábado, 7 da noite, você acha que não vai estar lotado? Não precisa. Mas vou te falar, fiquei até feliz, porque eu adoro quando eu vejo que os cinemas estão lotados, adoro ver que tem um monte de gente indo ver filme. Uhum. A gente foi tentar ver aqui perto de casa, no Shopping Genópolis, e estava lotado. Por episódio da semana que vem a gente vai assistir, ainda vamos tentar uma entrevista com Afonso Gonçalves.
Mas a gente O brasileiro. não pode prometer, mas a gente está esquentando. Estamos aproximando dele ainda. Vamos ver tentar. se dá certo. Vou ficar no pé dele, quem sabe. Não sei. Então é isso, Marina. Até semana que vem? Até semana que vem. Então é isso, gente. Até semana que vem. O nosso podcast de cinema é uma produção da Mira Filmes. O roteiro, a direção e a apresentação são de Marina Persson e Gustavo Rosa de Moura. A direção de produção é da Sabrina Macedo. A edição, da Júlia Leite e Léo Tony Costa. Nas redes sociais, Léo Tony Costa.